Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o Estatuto da Advocacia e da OAB. E nessa aula de hoje nós vamos estudar um macete mais famoso envolvendo essa matéria, o macete do Frica-Fic, né? Então chamava Fric-Fic, mas como tivemos uma atualização do nosso estatuto, nós tivemos que acrescentar um azinho nesse nosso macete, né? Então, pessoal, o tema da nossa aula de hoje são as sanções disciplinares. Primeira coisa que eu queria explicar para vocês é a questão: quais são as sanções que a gente tem no nosso Estatuto da Advocacia? Eu queria alertar que essa matéria ela se torna especialmente relevante pelo seguinte, porque na primeira fase da OAB nós não temos, né, o nosso vadimeco em mãos. E muitas vezes eu preciso saber qual que é a penalidade para uma determinada conduta do advogado. E aí então esse macete vai me ajudar nisso, saber qual que é a penalidade cabível para determinada conduta. As sanções que existem no nosso estatuto são 4: censura, suspensão, exclusão e a multa. A censura, para a gente começar a falar, na prática, pessoal, ela é uma carta que chega para o advogado, uma carta lacrada, lógico. O advogado abre, vê que ele foi repreendido por uma conduta, né, considerada antiética, e ele vai rasgar aquela carta e jogar fora. Não que a censura não tenha consequências, lógico que tem. Uma segunda censura já viraria uma suspensão, que é um caso seríssimo. Mas uma censura só, né, a única coisa que traz de realmente penalidade para o advogado é porque essa censura, né, essa repreensão, ela fica registrada lá no cadastro do advogado. Então consta que o advogado foi, né, penalizado com censura. Ninguém tem acesso a isso. Só o próprio advogado, e a OAB é uma penalidade sigilosa. Mas o que acontece, né? Como eu falei para vocês, uma segunda censura vira suspensão. Advogado que foi penalizado com censura não participa dos quadros da OAB, né? Então tem consequências a respeito disso. Então muitas vezes os advogados se preocupam com esse registro da censura. E aí o nosso estatuto diz o seguinte, fala assim, olha, se você tiver uma circunstância atenuante, e eu vou mostrar para vocês o que é essa circunstância atenuante, se você tiver uma circunstância atenuante, pode ser que a gente reduza essa censura sua para uma mera advertência. E aí o que seria uma advertência? A advertência não fica registrado no cadastro do advogado, certo? Então, se tiver uma segunda censura, né, não é suspensão, porque a primeira foi convertida em advertência. Então não gera reincidência. Então tem muita relevância, né, se a gente puder trocar essa censura por uma advertência. Então, repito, a penalidade é de censura, é uma carta que chega para o advogado, fechada, chamando a atenção do advogado, a verdade é isso, e fica registrado no cadastro dele junto ao AB seccional. Se por um acaso, né, esse advogado tiver praticado circunstâncias atenuantes, essa censura pode ser reduzida para mera advertência. E quais são essas circunstâncias atenuantes? Primeiro, olha, eu cometi a falta mesmo, mas eu estava defendendo uma prerrogativa dos advogados, só que eu me excedi, né? Então, isso é uma circunstância atenuante. Olha, nunca tive uma punição anterior. Tenho 20 anos de advocacia, nunca tive nada. Pode consultar, é uma circunstância atenuante. Olha, eu sempre participei dos quadros, dos gestores da OAB, isso são atividades que não são remuneradas, a gente faz isso mesmo para a grandeza da profissão, e agora realmente eu cometi um deslize. Censura vira advertência. Outra, eu sempre prestei relevantes serviços à advocacia, onde quer que eu fui, né? Os artigos que eu escrevi em jornais, eu sempre enalteci o trabalho feito pela OAB, circunstância atenuante também. Então, lá no artigo 40, estão as circunstâncias que podem ser utilizadas para transformar essa censura numa mera advertência.
Além da censura, suspensão, o próprio nome já diz, certo? Não posso advogar por um determinado tempo, e esse tempo vai variar de 30 dias a 1 ano, a 12 meses. Temos duas exceções aqui que eu vou mostrar para vocês no decorrer, quando eu estiver explicando o macete, eu vou explicar duas figurazinhas que podem, tanto para menos quanto para mais, essa punição para o advogado, né? Então, 30 dias a 12 meses, eram 3 exceções, só que uma foi considerada inconstitucional. Exclusão. Aí, moço, eu deixei de ser advogado, né? Vai ter que ter o cancelamento da minha OAB. Então, não posso advogar mais. É uma pena tão séria que o Estatuto exige uma aprovação qualificada, 2/3 dos membros do Conselho Seccional. Então, é muita gente aí para aprovar a exclusão de um advogado. Cuidado com essa fração, pessoal, porque essa fração já foi cobrada mais de uma vez no exame da OAB, tá bom? E a figura da multa? Primeiro valor, multa 1 a 10 anuidades. De 1 a 10 anuidades é o valor dessa multa aqui. Só que o que é interessante é que a multa não é uma pena que se aplica sozinho. Ou você aplica censura e multa, ou uma suspensão e multa. Ah, e a exclusão e multa? O cara não vai pagar, já está sendo excluído da OAB, você acha que ele vai pagar multa? Vai de jeito nenhum. Então, censura e mais uma multa, suspensão e mais uma multa. Tá bom? Não se aplicar, advogado foi punido com multa. Não, só multa não existe. Perfeito? Está lá no artigo 39 do nosso estatuto falando isso. Depois que o advogado for punido, censura não, censura fica sigiloso. Só o advogado e os representantes da OAB sabem que o advogado foi punido com censura. Agora, suspensão e exclusão, não, pessoal. Suspensão e exclusão tem que dar publicidade, porque a sociedade precisa saber que aquele cidadão que era advogado agora não pode advogar mais. Então, até no site da OAB, consta lá que o advogado foi punido disciplinarmente. Então, a sociedade já vai saber que, por enquanto, né, não pode contratá-lo como advogado. Ele está impedido de exercer a advocacia. Tá bom? Então, as penalidades de suspensão e exclusão são públicas. Pretensão punitiva, certo? A prescrição dela, 5 anos. Quando o artigo 43 está falando assim, contados da data da constatação oficial do fato. O que o Estatuto quer dizer? Olha, se alguém foi na OAB e fez a denúncia contra o advogado, esses 5 anos começa a contar da data dessa denúncia, da representação. Não, Roberto, ninguém foi na OAB. A OAB resolveu agir de ofício ao tomar conhecimento de uma conduta antiética. Beleza. A partir do momento que a OAB começa a agir de ofício, também temos o prazo de 5 anos. Então, nesses 5 anos aqui, tem que sair uma penalidade contra o advogado. Agora, uma coisa... a prescrição, né? Interrompe-se vários momentos, abre o processo disciplinar, todo prazo que passou volta ao zero. Notificou o representado, demorou um pouco, mas notificou, todo prazo que passou volta ao zero. E teve uma decisão condenatória que ainda cabe recurso. Todo prazo que passou, volta ao zero também. Então, temos vários momentos de interrupção da prescrição no nosso estatuto. Agora, o que é constrangedor é isso aqui, ó. Se for aberto um processo disciplinar contra o advogado e esse processo ficar parado, pessoal, durante 3 anos, nossa, mas parado, 3 anos parado na gaveta do conselheiro que tinha que tocar esse processo para frente, aí vai ocorrer a prescrição intercorrente. 3 anos sem dar manifestação, sem dar andamento naquele processo disciplinar. Aí, meu amigo, para você explicar isso para a sociedade, por que um processo disciplinar contra advogado ficou 3 anos parado, perdemos todos nós, né? Então, está lá no 43, parágrafo 1º, a possibilidade da prescrição intercorrente no nosso procedimento disciplinar contra o advogado, tá certo? Então, depois passem os olhos nesse artigo.
Reabilitação, uma vez que eu fui punido com a exclusão, por exemplo, isso é para sempre? Não. Depois de um ano, né, você cumpriu uma pena, um ano depois de cumprir essa pena, você pode pedir a reabilitação, uma nova inscrição na OAB. E aí vai ser critério da OAB deferir ou não, não é direito adquirido, certo? É o que a gente chama de reabilitação. Então, um ano que eu cumpri a pena, no ano seguinte eu já peço a minha reabilitação, para eu voltar a ser advogado. Aí a OAB vai analisar se a sua conduta, né, não traz uma má fama para a advocacia, para analisar se aceita ou não. E se o fato, né, que gerou a exclusão do advogado ainda for considerado crime, aí precisa pedir primeiro a reabilitação criminal no fórum. Só depois da reabilitação criminal no fórum é que um ano depois pode-se pedir a reabilitação direto na OAB. Tá bom? Mas vamos chegando ao que nos interessa principalmente, o macete do Frica-Fique, né? Repito, chamava Frique-Fica, não tinha esse A aqui não. Então, para que serve esse macete? Repetindo, eu não tenho o VAD na mão e eu queria saber qual penalidade é aplicada ao advogado diante de cada conduta antiética. É para isso que serve. Então, envolve dinheiro? Envolve suspensão. Envolve advogado se associar com o cliente para conseguir um objetivo que a lei proíbe? Suspensão. Envolve reter autos de forma abusiva, advogado que pegou processo e não devolveu? Suspensão. Tínhamos, né, aqui uma questão um pouco duvidosa, porque nós tínhamos um artigo que falava que primeiro precisava intimar o advogado para devolver, e aí se ele não devolvesse, caberia busca e apreensão dos autos e a suspensão do advogado. Só que esse artigo agora foi revogado. Então, não temos nada mais escrito no estatuto que precisa primeiro, intimar o advogado para devolver os autos. Não tem isso mais não, certo? Então, retenção abusiva de autos agora, teoricamente, pelo que está escrito no nosso estatuto, já geraria suspensão do advogado. Inépcia profissional, aquele advogado que erra com frequência. Sabe aquele advogado ruim? Saiu a sentença, ele colocou um agravo. Nossa, moço, certo? O juiz indeferiu a oitiva de provas, ele interpôs uma apelação. Ele entrou lá, os prazos, as peças de recurso dele sempre são fora do prazo. Então, aquele advogado que erra com frequência, inépcia profissional. Conduta incompatível. O que é conduta incompatível? Basicamente, álcool em exagero, né? Drogas, jogos de azar e escândalos. Suspensão. Assédio ou discriminação, né? Até o estatuto traz a definição do que seja assédio moral, sexual, discriminação, está tudo lá escrito. Praticou isso? Suspensão também. Roberto, não é nenhuma dessas condutas, é porque o cidadão fraudou o requisito para inscrever-se na OAB. Por exemplo, apresentou um diploma de graduação falso. E a OAB passou batido, ele foi inscrito e agora a OAB descobriu que o diploma era falso. Então, fraudar requisito, exclusão da OAB. Inidoneidade moral, o advogado que é mal visto socialmente. Vamos lembrar que nós já estudamos que advogados que foram condenados, né, por violência contra crianças, idosos, mulheres e membros do grupo LGBT, eles vão ser excluídos da OAB por falta de idoneidade moral. Então, advogados que praticaram violência contra criança, adolescente, idosos, mulheres e membros de grupos LGBT, inidoneidade moral, sofrerão a exclusão da OAB. Crime infamante, pessoal. A nossa legislação, né, não tem essa figura dos crimes infamantes. Crime infamante é um crime que traz má fama para a advocacia. Então, aquele advogado que praticou um ato que trouxe uma má repercussão para a advocacia, pratica um crime que traz má fama e aí ele vai ser excluído dos quadros da OAB. Não é caso de exclusão, todos os outros casos são de censura. Então, vamos lá para a gente praticar isso?
Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB. Envolve dinheiro? Não. Fraudar a lei? Advogado que se associa com o cliente para conseguir objetivo ilícito? Não. Tem a ver com retenção de autos? Não. Advogado é ruim profissionalmente? Nada a ver. Conduta incompatível? Álcool, drogas, jogos de azar ou escândalos? Não. Tem a ver com assédio ou discriminação? Não. Então, suspensão não é. Fraudar requisito para inscrição no OAB. Opa, aqui está a nossa figura. Caso de exclusão. Outra situação, prestar concurso a clientes ou a terceiros para realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. Então, advogado que se associou com o cliente para conseguir o objetivo que a lei proíbe. Envolve dinheiro? Não. Envolve fraudar a lei? Opa, está aqui caso de suspensão. Receber valores da parte contrária de terceiro relacionados com o objeto do mandato sem expressa autorização do constituinte. Advogado que recebe dinheiro em nome do cliente sem ter autorização para isso. Envolve dinheiro? Envolve. Suspensão. Já matei. Aqui tem aqui é a primeira exceção. Lembra que a gente falou que os prazos de suspensão são de 30 dias a 12 meses? Aqui, pessoal, vai ficar suspenso até prestar contas e pagar o cliente, tá bom? Então, é a primeira exceção do prazo que nós temos. Fazer publicar na imprensa desnecessária e habitualmente alegações forenses ou relativas a causas pendentes. Aquele advogado chato que fica indo no jornal, na rádio, para falar dos processos que ele tem. Conduta antiética? É. Envolve dinheiro? Não. Advogado que se associa ao cliente para conseguir objetivo ilícito? Não. Tem a ver com retenção de autos? Nada a ver. Tem a ver com advogado que é ruim profissionalmente? Não. Conduta incompatível? Álcool, drogas, jogos de azar ou escândalos? Não. Tem a ver com assédio ou discriminação? Não. Então, suspensão não é. Tem a ver com fraudar requisito para inscrição na OAB? Não. Tem a ver com idoneidade moral, violência contra crianças, idosos, adolescentes ou membros de grupo LGBT? Não. É um crime que trouxe má fama para a advocacia? Não. Então, o que me sobra? A censura. O advogado fica lá falando na imprensa, né, os processos dele, pode ser vítima de pena de censura. Advogado que foi condenado por violência contra criança ou adolescente. Envolve dinheiro? Não. Advogado que se associa com o cliente para fraudar a lei? Não. Advogado que retém os autos além do prazo legal? Não. Advogado que é ruim profissionalmente? Não. Conduta incompatível? Álcool, drogas, jogos de azar ou escândalos? Também não. Tem a ver com assédio ou discriminação? Não. Então, suspensão não é. Fraudar requisito para inscrição na OAB? Nada a ver. Inidoneidade moral? Resposta sim. Aqui está a nossa figura, caso de exclusão da OAB. Manter conduta incompatível com a advocacia. Conduta incompatível está lá na letra C, caso de suspensão. Deixar de pagar as contribuições, não pagar a anuidade da OAB. Só coloquei isso aqui, pessoal, vou esclarecer para vocês. Primeiro, envolve dinheiro, era caso de suspensão, só que o Supremo achou que isso é inconstitucional. Você não pode impedir a pessoa de trabalhar porque ela está devendo o seu órgão de classe. Então, hoje, isso já virou até lei, né? Nem é mais só jurisprudência, não. Certo? Mas só deixar o comentário aqui para vocês lembrarem que agora a falta de pagamento de anuidade não gera mais punição para o advogado. Pode sujeitá-lo a uma execução, mas fora isso, não. Solicitar ou receber do constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Advogado que chega para o cliente e fala assim, me dá um dinheiro aí que eu vou pagar o juiz para me dar uma sentença. Mala demais, né? Envolve dinheiro? Envolve. Caso de suspensão, já matamos. Recusar-se a prestar sem justo motivo assistência jurídica quando nomeado em virtude da impossibilidade da defensoria. A defensoria estava com excesso de serviço, o juiz nomeou o advogado para fazer uma ação ali de alimentos, o advogado não quis fazer, sem justificativa. Envolve dinheiro? Não. Advogado que se associa ao cliente para fraudar a lei? Não. Tem a ver com retenção de autos? Nada. Tem a ver com advogado que é ruim profissionalmente? Não. Conduta incompatível? Álcool, drogas, jogos de azar ou escândalos? Não. Assédio ou discriminação? Não. Então, suspensão não é. Fraudar requisito para inscrição na OAB? Nada a ver.
Inidoneidade moral, violência contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos ou membros de grupo LGBT, também não. Isso é um crime que traz má fama para a advocacia? Também não. Então, só me resta a pena de censura. Fazer em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime. Advogado que chega lá, fala assim, olha, você é um assassino, você é um estelionatário, e o cliente não deu autorização para ele fazer isso, né? A autorização tinha que ser por escrito, inclusive. Então, onde que a gente encaixa isso aqui? Envolve dinheiro? Não. Associar com o cliente para fraudar a lei? Não. Retenção de autos? Não. Advogado que é ruim profissionalmente? Não. Conduta incompatível? Álcool, drogas, jogos de azar ou escândalos? Não. Assédio ou discriminação? Também não. Suspensão não é. Fraudar requisito para inscrição no OAB? Não. Inidoneidade moral, violência contra crianças, mulheres, adolescentes ou idosos ou membros de grupo LGBT? Nada disso. É um crime que traz má fama para a advocacia? Também não. Então só me sobra a pena de censura. Prejudicar por culpa grave interesse confiado ao seu patrocínio. O advogado que errou. Nossa, eu errei. Eu não erro com frequência, não. Na verdade, eu nunca erro. Mas essa vez eu errei e prejudiquei meu cliente. Esse é o caso. Envolve dinheiro? Não. Fraudar a lei? Não. Reter autos? Não. Inépcia, quer dizer que o advogado é ruim? Pessoal, ele errou uma vez. Não é uma coisa que ele erra com frequência. Errou uma vez. Então, também não é o caso. Conduta incompatível? Álcool, drogas, jogos de azar ou escândalos? Não. Assédio, discriminação? Não. Então, suspensão não é. Fraudar requisito para inscrição na OAB? Não é. Inidoneidade moral também não. E, que não tem a ver com violência, né? Condenação por violência contra criança, adolescente, idosos, mulheres ou grupo LGBT. Não é um crime que traz má fama para a advocacia. A resposta é outros. Agora, se fosse esse aqui, incidir em erros reiterados que evidencia a inépcia profissional. Qual seria? Isso mesmo. Inépcia profissional é caso de suspensão. Ele vai ficar suspenso, pessoal, até prestar uma nova prova da OAB, certo? Então, alguns autores falam que a OAB formula uma prova específica, tem uns outros autores que falam que é o próprio exame da OAB. Mas aí isso vai variar conforme a seccional da OAB, tá bom? Abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos 10 dias da comunicação. Onde que vai encaixar nisso aqui? Não envolve dinheiro, fraudar a lei, reter autos, inépcia também não. Conduta incompatível, álcool, drogas, jogos de azar e escândalos não. Assédio ou discriminação não. Fraudar requisito para inscrição no AB não. Idoneidade moral também não, porque não é violência contra criança, adolescente, idosos, mulheres ou LGBT. E nenhum crime que traz má fama para a advocacia. Então, só sobra a censura. Assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito ou que não tenha colaborado, né? Então, ajudar pessoas que não são advogados a advogar, fazer plágio de petição, certo? Onde que isso vai acabar aqui? Inépcia profissional, não está falando que o cara é ruim, né? Profissionalmente, era só ter uma conduta reprovável, né? Então, onde que vai encaixar? Censura mesmo. Manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos. Sociedade de advocacia que fez o registro na junta comercial, por exemplo. Qual que é a penalidade para isso? Censura. Não se encaixa em nenhum outro. Reter abusivamente ou extraviar autos com vista ou autos. Extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Onde que está a nossa retenção de autos? Suspensão. Deturpar o teor dispositivo de lei de citação. É o advogado que, ao escrever a lei, né, ele muda algumas palavras para ficar melhor para ele, certo? Jurisprudência, às vezes ele inventa jurisprudência. Então, isso é uma conduta séria. Aonde que isso encaixaria aqui para nós? Envolve dinheiro? Não. Advogado que se associa ao cliente para conseguir um objetivo legal? Não. Tem a ver com retenção de autos? Não.
O advogado quer dizer que ele é ruim profissionalmente? Não necessariamente. Conduta incompatível é álcool, drogas, jogos de azar, escândalos? Não. Assédio ou discriminação? Não. Então, suspensão não é. Fraudar requisito para inscrição na OAB? Não. Inidoneidade moral, advogado foi condenado por violência contra criança, adolescente, idosos, mulheres ou LGBT? Também não. Crime é infamante? Não. Então, penalidade é uma censura aqui. Advogar contra disposição de lei. O cara sabe, está escrito na lei que não tem direito, o cara vai lá, né, de má fé para ganhar tempo e entra com o processo. Penalidade, censura. Não cabe em nenhum outro local. Praticar assédio moral, assédio sexual, discriminação, suspensão, né? Novidade do nosso estatuto aí. Única exceção que nós temos a respeito de tudo isso: valer-se de agenciador de causas mediante participação nos honorários a receber. Então, é o advogado, né, que contrata alguém para arranjar processos para ele. Isso, pessoal, envolve dinheiro. Daria ideia que é suspensão, mas não é suspensão, é censura. É a única exceção que nós temos em todas as hipóteses previstas no Estatuto da OAB. Certo? Chegando no finalzinho, sobre a suspensão e a exclusão, o que eu queria dizer para vocês? Casos de suspensão foram os que nós estudamos, o nosso macete, e advertência por 2 vezes, né? É nem advertência, escrevi errado aqui, é censura por 2 vezes, certo? Então, perdoe o Roberto aqui, é censura por 2 vezes. Advertência é quando você cai de censura para a advertência, né? Então, você atenua isso, não é o caso. Então, a advertência não traz reincidência, é censura por 2 vezes. E casos de exclusão, os que nós estudamos, o nosso macete, e a suspensão por 3 vezes, né? Então, isso também gera a exclusão. Tudo certinho, então, pessoal? A aula ficou um pouquinho longa, mas era para vocês realmente memorizarem esse macete aqui. Um grande abraço para vocês, muito obrigado, então.